Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. É com um prazer e uma gratidão, e ainda não começou, ter cá o Gonçalo M. Tavares, que é já há muito tempo, há muitos anos, o meu escritor português preferido. Eu acho que é um escritor que consegue dizer-nos exatamente a forma como nós pensamos e consegue transpor isso para papel de uma forma tão profunda, tão lúcida, tão bonita, que nós, e ele não nos tenta de alguma forma ludibriar e encantar e criar essa empatia connosco. Nós é que sentimos-nos impelidos de facto a entrar no mundo dele, e é muito difícil sair desse mundo. É um mundo muito, muito bonito. Muito interessante, e que tem sido muito bonito observar o teu percurso todo, Gonçalo. Muito obrigada por estares aqui. É um prazer estar aqui. Obrigada. Eu tive o feliz acaso de encontrar o Gonçalo na Feira do Livro e falei desta questão dos melómanos, porque realmente gostar assim de música como pelo menos eu gosto, e ler os livros do Gonçalo, achei que tinha que haver aqui uma ligação, e o Gonçalo, além disso, já tinha escrito aqui um livro sobre breves notas sobre a música, e eu pensei, o Gonçalo tem que ter aqui algumas coisas bonitas para nos dizer acerca do que é a música para ele, do que é que isso significa. E pronto, e portanto convidei-te e tu foste muito amável. Sim, é um prazer estar aqui. A música é evidente, como para toda a gente, esteve sempre presente. Eu mandei algumas músicas, não sei se vamos passar, se queres introduzir cada uma. Sim, podes falar um bocadinho, e eu já se tiver a lista eu até posso falar de algumas. Então vá, mas pronto, se conseguires perceber a minha letra. Mas no geral dizer que a música, apesar de tudo, não é um estímulo para a escrita, ou seja, para mim eu sou estimulado muito pelas palavras, portanto quando estou a ler, muitas vezes a leitura estimula-me para escrever, as imagens também, a arte contemporânea, etc. Mas a música não é algo que eu esteja, por exemplo, a ouvir música e de repente tenho vontade de escrever. Não. Isso é curioso, ou seja, eu já escrevi com música, até com música sempre em repeat e etc. Por exemplo, Navegar é Preciso, cantado pela Maria Bethânia. Eu lembro que havia uma fase em que eu via em repeat e escrevia. Mas quer dizer, é engraçado que não funciona como um estímulo, mas mais ou menos como uma poderosa paisagem atrás do meu ato escrito, não é? Isso é engraçado que as artes são diferentes e, por exemplo, a pintura também não me estimula para escrever. Isso nada tem a ver com o prazer estético que eu tenho, não é? Por exemplo, a arte contemporânea, aquelas instalações, performances, são coisas que me estimulam intelectualmente. Ou seja, digamos que para mim a música não é um estímulo intelectual, isso é engraçado. É um estímulo estético, é um prazer de ver. E é muito semelhante à pintura, que é um prazer de ver versus o prazer de ouvir no caso da música. E claro que
e algumas das minhas escolhas têm a ver com isso. Aqueles cantautores interessam muito, sempre me interessaram muito, não é? É evidente que a música clássica também me interessa, e muita da música clássica parte às vezes até, sei lá, óperas, a Flauta Mágica, do Mozart que aparece aqui. E muitas vezes os libretos não são entusiasmantes, para ser simpático. Muitos libretos da ópera são mesmo quase... Eu não iria, mas posso usar a palavra miseráveis, são em termos literários, são muito, mas de repente aquilo não tem importância diante da música que é feita ali à volta, não é? Contexto. Mas é interessante perceber isso, mas muitas das músicas que eu propus têm a ver realmente com a qualidade das letras, e portanto aparece aqui o Paco Ibáñez, por exemplo, que é Palavras para Júlia, não é? Que um poema lindo. É um poema lindo, não é? Estamos aqui a falar sobre quem teria escrito o poema, Goytisol, penso, para a filha. É uma música extraordinária, das músicas que mais me faz chorar, é super comovente, porque é mesmo muito, é uma espécie, é uma carta realmente de um pai, qualquer pai poderia escrever isto, e é uma carta muito de aproveitar a vida, diante das coisas violentas e terríveis, continuar. É uma carta absolutamente extraordinária. Acho que quando as pessoas ouvirem, e muitas conhecerão, vão ficar comovidas. E portanto aqui, por exemplo, a qualidade da letra é invulgar, é extraordinária, é um poema extraordinário. E claro que o Paco Ibáñez, por exemplo, eu ouvi muito o Pete Seeger, este pessoal mesmo também de música de intervenção. Também está aqui o Zeca Afonso, em Portugal, e o Sérgio Godinho. Eu ouvia muito esta música de intervenção. O Paco Ibáñez, nesse aspecto, era absolutamente incrível. Eu ouvi ver sem conta as músicas poemas do Lorca, que o Paco Ibáñez cantava, e estes poemas de intervenção, o Pete Seeger também com muitas canções de intervenção. Portanto, isto marcou-me muito. Na tua adolescência, já na tua idade adulta, sempre? São fases diferentes. O Zeca Afonso, o Sérgio Godinho, por exemplo, é interessante, que eu ouvi primeiro do meu pai. O meu pai tinha as Cantigas de Maio, tinha o Maio Maduro Maio, tinha este disco, tinha vários discos do Zeca Afonso, na altura até eram proibidos ou eram difíceis de encontrar, e portanto eu sempre cresci, e a proposta que eu fiz do Zeca Afonso, enfim, podia ser uma série de outras, mas é a Minha Mãe Quando Eu Morrer, não é Cantigas de Maio que se chama a música, Cantigas de Maio. E esse refrão, bem, é um refrão também poderoso, não é? E portanto é engraçado que está aqui a questão da filha, do pai, não é? Na Palavras para Júlia, e aqui da mãe, na Zeca Afonso, não é? Como é evidente, a questão da família está sempre presente. A ligação umbilical. Sim. E o Minha Mãe Quando Eu Morrer, choro por quem muito amargou. Quem muito amargou. Para dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou. É extraordinário, e é de uma simplicidade, é quase uma cantiga popular, uma canção popular, mas de repente tem ali uma força gigante, não é? Parece enorme. Que está a falar de todos nós. E eu ouvia, portanto, o Zeca Afonso e o Sérgio Godinho. O Sérgio Godinho, enfim, também adoro, e tem dezenas de músicas que eu poderia escolher. O Galo é o Dono dos Ovos é uma música que, tal como em relação ao Sérgio Godinho, nós ouvíamos muito, e os meus filhos ouviam muito na rádio, foram muito influenciados por isso a vários níveis. E o Galo é o Dono dos Ovos é uma canção que parece infantil, e eu lembro. Mas não é? Não é nada, muito atual também. Muito atual, não é? Sempre atual. Eu julgo que é do álbum Pano Cru, que era um álbum que eu ouvia imenso. Ouvíamos imenso já muito antigo. Nós ouvíamos em cassetes, em viagens muito longas que fazíamos com os filhotes, e eles ficaram muito marcados por estas músicas, mesmo muito. E o Galo é o Dono dos Ovos, é engraçado que eles, de certeza, quando ouviram, eram, não sei, tinham 4, 5 por aí, e portanto achavam que era uma música sobre galos e foram ovos. Interpretando à medida que cresciam, sim, e à medida de formas que diferentes, não é?
e a partir dos 16, 17, realmente, ou mais cedo, começaram a perceber esta coisa de repente, também a força desta música, como é que é possível estar a falar, parece, de um microzoológico meio doméstico e de repente estar a falar de política, não é? Como é que é possível falar de ovos e de galo? Só pessoas muito singulares como o Sérgio Godinho, não é? Sim, o Sérgio Godinho é extraordinário. E este álbum, não sei, talvez... julgo que ele não volta muito a ele, a muitas músicas, porque muitas são muito políticas, muito de intervenção, mas é um álbum absolutamente incrível. O Sérgio Godinho tem álbuns extraordinários, mas este Pano Cru é um álbum absolutamente extraordinário, e é engraçado que as músicas de intervenção é isso. Continuam. Acho que houve um período que se calhar parecia que estavam ultrapassadas, mas de repente voltam a ter força. Isso também acho que é a definição de um clássico, quer seja de um livro ou de música, que é um clássico que tem períodos em que parece que desapareceu, que já foi ultrapassado e de repente reaparece mais tarde. Há um acontecimento que faz com que o clássico reapareça, e isso acho que está muito nestas músicas do Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Paco Ibáñez, etc. Estava-me a lembrar de um podcast que eu vi em que tu participaste e que estavas precisamente a falar de Seneca, não é? E do livro do Lucílio, das Cartas do Lucílio, que também continua sempre atual, não é? Sim, tem 2000 anos, aí é um bocado tem 2000 anos. Não, e se pensarmos, por exemplo, no Kafka, o que é interessante no Kafka é que o Kafka é mesmo daqueles clássicos que nós durante 6 ou 7 anos podemos esquecer, e de repente acontece qualquer coisa e reaparece. A pandemia, há um livro do Kafka que é a Metamorfose, que Gregor Samsa acorda como inseto, e esse livro, para mim, eu já o disse em alguns sítios, é o melhor sobre a questão da pandemia. Parece que é um livro sobre a pandemia. Alguém que teve Covid e que está ali fechado, porque ele acorda como inseto e os pais têm nojo dele, não se aproximam, ele está fechado no quarto, dão-lhe comida num recipiente que põem junto à porta. Portanto, quem teve pessoas com Covid em casa, aquilo é sobre Covid, e portanto ele 100 e tal anos antes vai escrevendo sobre as coisas. Isso é o que é um clássico, não é? É alguém que está... O clássico é algo que está à espera de voltar com toda a força, não é? É muito paciente. Tem uma intemporalidade, não é? Muito bem. Bem, muito bem. Não sei se queres que eu fale das outras escolhas. Eu acho que agora podíamos ouvir aqui então as palavras para Júlia, do Paco Ibáñez. Vamos ouvir, que tem de facto uma letra absolutamente lindíssima e dá para perceber assim muito bem, porque é num espanhol muito lento e bem, e com boa dicção. Vamos ouvir. Tu no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca
Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. E falando aqui dos nossos cantautores portugueses, aqui nesta emblemática voz e no expoente máximo, pelo menos também para mim, o Zeca Afonso, nas Cantigas de Maio. Vamos ouvir? Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do Passal. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do Passal. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai chora por quem muito amargou, ai chora por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. E depois aproveitamos e falamos logo e ouvimos logo o Sérgio Godinho no Galo é o Dono dos Ovos. O galo é o dono da casa, a galinha da cozinha, ou se porta direitinha, ou apanha com a asa. Que o galo é o dono da casa, que o galo é o dono da casa. O galo canta de galo, a galinha cacareja, e o pintainho deseja o fim de tanto badalo. E o galo canta de galo, e o galo canta de galo. O galo come fazão, a galinha é quem o assa, e o pobre do pinto passa uma fome de cão. E o galo come fazão, e o galo come fazão. O galo é o dono dos ovos, a galinha é quem os bota, e o pinto é compatriota da miséria de outros povos. Que o galo é o dono dos ovos, que o galo é o dono dos ovos. Por mais que cante de galo,
O galo está a dar o berro, é que nem com mão de ferro faz do pinto seu vassalo. Por mais que cante de galo, por mais que cante de galo, anda amarelado o galo, como a rima que o pariu, o sol nunca lhe sorriu. Quanto ao pinto é um regalo, não há sol que não o tisne. O galo canta de galo, para o pinto é canto do cisne. Gonçalo, eu, enquanto me preparava para esta entrevista, li num blog alguma coisa que dizia mais ou menos assim: o autor não procura o ambiente do leitor em busca de respostas e de pontos de contacto, de empatia. O leitor é que é aliciado a habitar um novo universo. A sensação que eu tenho é que na tua escrita ficamos a pensar que tu és muito cerebral, muito cru naquilo que tu escreves e tens uma lucidez muito acutilante. Mas depois, com estas músicas que tu trouxeste aqui, ficamos a pensar, e eu fico a pensar, se tu também não pensarás com o corpo. Tu consegues pensar com o corpo ou és muito cerebral nas tuas introspeções? Bem, eu sou muito corporal, mas eu estudei anatomia e o cérebro está mais ou menos dentro do corpo, segundo eu sei. Sim, ou seja, não, isto só para dizer que é engraçado a ideia de que a palavra cerebral com uma conotação ligeiramente negativa, e isso é engraçado. Ou seja, isso mostra um pouco como o acerebral, o descerebrado está na moda, é precisamente, ou seja, a utilização do cérebro é já quase escandalosa, é quase uma... Não, é engraçado. Mas ou olha, seja, mas tu é muito, estudaste... é cerebral para um Homo sapiens, devia ser uma espécie de constatação de espécie. O Homo sapiens é cerebral. É e quando não usa o cérebro não é Homo sapiens, portanto é um bípede qualquer. E nesse aspecto o cérebro sente imenso, o cérebro faz sentir imenso, mas pele, não te esqueças, se estudaste anatomia, porque eu também estudei, não te esqueças, também temos a espinhal medula, não é? Claro. Pronto, e depois temos ali uma série de... O esternocleidomastoideu, que é um músculo mítico já. É verdade, e é bonito, existe no... Mas que tem a ver, por exemplo, o esternocleidomastoideu tem a ver, por exemplo, com a rotação do pescoço. Certo. A rotação do pescoço determina para onde é que eu olho, e isso é determinante, por exemplo, também na forma de pensar, na forma de sentir. Para onde é que, por exemplo, o desvio do olhar também determina o desvio auricular. Auditivo também, não é? O que é que eu estou a ouvir, não é? Portanto, o esternocleidomastoideu determina o que é que ouvimos. E nesse aspecto, eu acho, quer dizer, isto era uma provocação. Claro, sim, não, eu também gosto de provocar. Eu joguei futebol e, portanto, andei à pancada quando era miúdo, muito, andava sempre na rua, tive os namoros todos que tiveste direito. Que tive direito. Okay. Ou seja, a questão corporal sempre foi determinante. Aliás, eu estou ligado à dança, fiz... Gostas de dançar?
Eu dou durante muito tempo dei mestrados ligados à dança, mestrados ligados à reabilitação psicomotora, que é futuros professores de pessoas com deficiência, com trissomia 21, paralisia cerebral, etc. Fiz um livro que é Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, que é uma menina com trissomia 21 com 14 anos. E depois é engraçado que o Crinabel, que é um grupo de teatro, fez depois o livro todo em peça. E o Crinabel é um grupo de teatro em que todos têm a trissomia 21, a paralisia cerebral, foi das coisas mais extraordinárias. Portanto, eu tenho essa, por exemplo, também a nível profissional, digamos, eu sempre tive essa experiência corporal de trabalhar com pessoas, por exemplo, que é incrível, quer a nível de dança, também dançando com a diferença. Eu trabalhei com eles, que é também um grupo que dança com a diferença, precisamente. Eu fiz vários ateliês com populações especiais, é das coisas mais extraordinárias. Portanto, essa parte corporal e afetiva e de pele está muito presente. E a música, claro, eu escolhi músicas que são muito... Quer dizer, e é interessante pensar o que é uma música cerebral ou não cerebral, não é? Aqui no meio disto tudo. Mas quase eu acho que este Miyake que tu escolheste é uma música completamente of the Valley, que é corporal. Que é a música que acompanha o filme de Wim Wenders sobre a Pina Bausch e é extraordinário. É incrível, é absolutamente incrível. Mas quer dizer, acho que todas as escolhas aqui são muito afetivas, muito emocionais. Mesmo as que têm uma letra forte são muito afetivas, as palavras para Júlia, etc. E, enfim, mas é isso, eu não vejo... Tenho dificuldades nessa divisão e eu gosto também de provocar, porque realmente acho que tem que ser de uma forma muito clara. Se há algum problema no mundo atual, não é de excesso do cerebral, é da falta do cerebral. Falta do cerebral. É a falta do cérebro. Se alguma coisa está a faltar, é cérebro. E, portanto, eu acho que todos temos que combater esta ideia de que alguém pensar é uma espécie de falta de educação. Parece que é uma espécie de falta de educação. Mas estás agora a pensar... Eu por vezes falo disso, que eu já ouvi pessoas que vão ao cinema e dizem não gostei muito do filme, que era muito para pensar. Leem um livro, eu não gostei muito, que era muito para pensar. Vão ver uma peça de teatro, não gostei muito. Então, não criou o músculo, não é? Se a arte não é para pensar, então onde é que vamos pensar? Não, mas a questão é onde é que vamos pensar? É ver televisão? Claro. É tomar café com os amigos, com as amigas? Onde é que vamos pensar? A arte é um espaço para o pensamento e a literatura é um espaço para o pensamento e, portanto, eu acho que falar-se de alguma coisa que é cerebral é o maior elogio que se pode fazer nestes dia-a-dias acéfalos e instagramáticos, etc. Em que a imagem em que as pessoas estão 5 segundos à volta de qualquer coisa e já saltam estão logo, insatisfeitas. E o pensamento tem muito a ver com a pessoa não largar o animal, o objeto de pensamento, durante um tempo, como se fosse realmente um animal caçador que está ali e que de repente não vê outra caça e vai atrás da outra e depois vê outra. É um pensamento que fica, que anda em circunferência em redor do importante, como por exemplo o Heidegger definia a filosofia, que é andar em circunferência à volta do centro do que é importante e não largar, mas uma circunferência que eu diria que cada vez que dá uma volta vai aprofundando, vai sendo mais fundo. E como é que tu achas que no mundo de hoje nós conseguimos dar a volta? Porque realmente é para aí que isto tudo caminha, não é? Sim. Tu ainda acreditas que a humanidade conseguirá dar a volta a essa questão tão importante? Pois, não sei, é curioso que eu tenho, ainda há pouco tempo veio um artigo sobre o cérebro TikTok, não é? Que está a ser criado, que é uns segundos de atenção e depois tal. E é curioso que eu tenho agora um familiar próximo que vai para a China, e na China o TikTok, que é chinês, é proibido. É muito proibido. É proibido. Nós não temos essa ideia. Na China não há nenhuma rede social. E é engraçado que há alguns artigos à volta disto, quase que assumirem que isto a longo prazo é realmente incomportável. Mas é pôr o Ocidente a ver TikToks e tal, e com os meninos a criarem um treino no máximo de aguentarem 10 segundos de concentração,
e a população chinesa a treinar-se a pensar. Exatamente, não é? exatamente. Há quem diga que isto é uma Sim, estratégia perversa da China de nos pôr a ver vídeos estúpidos enquanto eles vão pensando, não é? Completamente. E é curioso isto, ou seja, eu acho que há realmente não quero ser também pessimista, mas claramente se a pessoa passa logo, quando é miúdo, a ver TikToks, a ver vídeos, tal, a ter uma satisfação logo imediata, e há vários estudos sobre isso, é difícil depois esperar muita coisa quando eles forem adultos, e isso é preocupante. Esta ideia da liberdade, que é uma ideia extraordinária, e das sociedades democráticas, esta ideia de não proibir as coisas às pessoas, não é? Que é um princípio que é fundamental. Mas se pensarmos um pouco sobre isto, é interessante como isto pode ser perverso e pode ser destruidor, porque realmente para nós é impensável, e eu não estou a dizer que defendo isso, estou a dizer mais uma vez que devemos usar o cérebro e pensar sobre isso de diferentes maneiras e tendo diferentes opiniões, mas a nossa ideia de que não se deve proibir nada, a este nível, por exemplo, a nível de consumo não se deve proibir nada, e por exemplo os chineses proíbem o consumo de TikTok, de repente, se nós não proibimos nada, se as pessoas vão para aquilo que de imediato lhes dá mais prazer, podem entrar numa espiral de um consumo bestializante. E realmente, qual é a solução? Sim. Hipótese 1, proibir, ou seja, os sistemas democráticos serem em alguns momentos ditatoriais, isso colhido um pouco a sua essência, ou deixar andar, mas ou permitir que as famílias se autodeterminem e acreditar nos pais e acreditar essa é a opção mais válida, na inteligência não é? individual e na percepção individual, mas a certa altura, se a coisa não der resultado, se percebermos que as pessoas não têm por si só capacidade de defesa em relação a um estímulo extraordinário forte, como não são é? as redes sociais, é interessante pensar o que é que se pode fazer, não é? Mas é um problema. E até que ponto é que a política e a sociedade podem realmente criar esses limites, não é? Impor esses limites. Não, mas nós temos como sociedade, e bem, uma alergia em relação às proibições, em relação à determinação de limites. E essa alergia que está no Estado, ou seja, nós não aceitamos que o Estado limite a nossa liberdade de consumir, por exemplo, redes sociais. Sim, tudo. Mas até nos empréstimos. Isso passa para os pais, também não aceitamos, quase que não aceitamos que os pais limitem ou proíbam certas coisas aos filhos, e é engraçado, e depois a própria pessoa não cria em si próprio limites também, nem proibições, ou seja, considera que é livre, esta ideia de ser sou livre que faço o que quero. Não. E se a pessoa faz o que quer, a determinada altura pode ficar toda 40 anos a ver vídeos de 15 segundos aparvalhados e passar 30 anos é um ser humano aparvalhado. Não queres ir para o governo, Gonçalo? Não quero nada, não. E isto não é nada a determinar regras ou a dizer que há uma solução, é um problema, porque é um problema quase irresolúvel, porque vai contra a lógica de um sistema democrático proibir, limitar, etc. E esta crença no ser humano é uma crença que na decisão consciente e lúcida e livre do ser humano é uma crença que está nas sociedades democráticas. Mas é curioso que é uma crença que em determinadas situações trava, por exemplo, a proibição de drogas, de consumo de drogas e a criminalização do consumo de drogas. Isso, para alguns autores, é limitar a liberdade. Para os autores superliberais, não se deve limitar, ou seja, uma sociedade, por exemplo, o Fernando Savater tem um texto extraordinário sobre isso. Extraordinário não quer dizer que eu concordo, mas é extraordinário para fazer pensar, em que diz que um sistema verdadeiramente livre e democrático não proibiria as drogas, informaria com muito detalhe sobre os efeitos do consumo de diferentes drogas e depois cada um decidiria de forma lúcida o que fazer. E há alguns autores que dizem que proibir um Estado democrático que proíbe o consumo de drogas, determinadas drogas, é o mesmo que, dizem esses autores, proibir o consumo de determinadas comidas, proibir o consumo de determinados filmes ou livros, etc. Isto é discutível, claro. Mas, lá está, os mais liberais dizem que não se deve proibir nada. Mas nós realmente na sociedade democrática já temos coisas que a sociedade democrática proíbe e que diz... Sim. Mesmo que tu sejas lúcido, autoconsciente, etc., nós não te autorizamos a consumir
Ou para além de, não é? De uma determinada, só podes consumir até um determinado ponto, não podes tal. E isso, estas regras que existem, podemos pensar se podem entrar noutras áreas ou não, como é que podem entrar, etc. Enfim, perceber o que é que vai acontecer. Mas já agora para terminar este tema, o Japão, que é normalmente o avançado nestas questões das tecnologias, era interessante nós percebermos o que é que está a acontecer no Japão, em Tóquio, nos bairros mais... Então, tens ideia? Eu estive no Japão há pouco tempo, mas mais do que isso, em termos de algumas notícias que vão aparecendo e até de alguns artigos científicos, há um conjunto, adolescentes, há uma porcentagem gigantesca, mas quando falamos que anda à volta de 15, 20% de adolescentes que têm até um nome específico, quase que não saem do quarto, e que consomem... Estão sempre a jogar, a ver coisas, tal. E isto é uma percentagem gigante. E há já pessoas com 30 e tal anos que estão completamente viciados em redes sociais, em jogos, em tecnologia, etc. E, portanto, só vivem naquele mundo. Sim, e portanto, muitas... todas as patologias mentais que sempre existiram continuam a existir, ou seja... E agora há só mais, não é? É cumulativo. A medicina não conseguiu eliminar nada, mas agora há uma quantidade delas criadas pela tecnologia, sim, não é? adicionais. E isso é de alguma maneira, há quem diga que estamos a criar doentes mentais pela tecnologia, mas com um grau enorme, não é? Alguém que não consegue estar atento durante 5 minutos, 10 minutos no mesmo tema... É uma doença mental, e isso, para além das doenças mentais mesmo incapacitantes, perturbadoras da família, agora etc., que são as mais, há realmente estas também que são esta ideia de repente a pessoa não usar a vida enquanto está vivo para se distrair. Eu acho que também é a grande questão. Há uma indústria da distração que é tão estimulante. Isso é verdade. Que qualquer pessoa mesmo lúcida tem muito dificuldades. Muito colorida, não é? Sim, que dá ali muito musical, muito... Sim, a ideia de que temos no telemóvel realmente o mundo inteiro e tudo o que nós gostamos pode estar lá. Os miúdos não fazem aquilo... Os miúdos e os adultos. E os adultos também. Os velhotes, sim, não têm aquele espaço para estarem sem fazer nada, não é? Sim, mas eu acho... Que também dá muito... É um espaço que tem que se abrir na vida das pessoas, para as pessoas também... terem essa vontade de criar outras coisas e pensar outras coisas e interessarem-se por outras coisas, não é? Há logo, parece que é uma espécie de uma Xuxa, não é? O telemóvel, e portanto completamente. Uma pessoa tem ali a Xuxa e vai ali ver mais qualquer coisa para se distrair, pronto. É realmente uma sociedade da distração. Isso, eu gosto muito de um verso de Paulo Leminski, que é distraídos venceremos, que é bonito, mas eu acho que isso é bonito, mas eu acho que distraídos vamos perder por muitos. Sim, claro que sim. Olha, pelo menos eu acho que a música em mim tem isso. Eu acho que a música faz-me ir para mundos diferentes, não é? Mundos próprios. A música permite realmente até um corte mas já permite um corte com a visão, porque sim, nós temos que imaginar, temos que pensar, temos que criar uma história com a música. Permite que nós criemos imagens sucessivas, e criar imagens é criar pensamento. E nesse aspecto é uma grande vantagem em relação a estímulos visuais, porque quem nos capta a visão apanha-nos tudo, não é? Apanha todo o corpo. Sim. E quem nos apanha os ouvidos, de alguma maneira, deixa-nos ainda espaço para a imaginação, para imaginar, não é? Sim. Eu não sei, eu acho principalmente a música clássica, eu escolhi aí porque é muito intemporal, não é? Mozart, a flauta mágica e isso, e aqui, não sei se conseguem passar, porque é um filme do Ingmar Bergman, que é absolutamente extraordinário, que é um filme que é a ópera da flauta mágica do Mozart. O Ingmar Bergman, que também era um fã incondicional de música clássica, incluindo do Mozart. O início deste filme é absolutamente fabuloso, é o início da flauta mágica do Mozart, e a vermos sucessivos rostos de espectadores da ópera. É exatamente. E depois eu escolhi para passar a Rainha da Noite, não é? Que é aqueles agudos, não é?
para além da questão na história, que, enfim, depois verão, mas o que é incrível é também a questão dos agudos. É uma traquinice do Mozart que obriga a uns agudos absolutamente quase extraterrestres. E é absolutamente incrível. Quando estamos a ouvir é quase assustador, mas é ao mesmo tempo divertido pensar que aquilo é uma traquinice mesmo do Mozart. Estou a perceber? Deixa lá ver se eles se conseguem chegar. Vamos ouvir aqui esta flauta mágica no filme do Ingmar Bergman. Vamos lá. E aqui é a rainha é a rainha da noite, é a rainha da noite, é a rainha da noite, é lindo. Agora, do Bob Dylan, já agora os outros clássicos eu era posso o Haydn e era o Beethoven. E o Schubert. Pronto, aqui esta escolha... Este é maravilhoso, este maestro, só com a expressão da cara. Eu escolhi este vídeo do Bernstein porque, além, claro, da composição extraordinária, mas é a forma como ele, com uma arrogância brilhante, o Bernstein era, aliás, parece que está em um filme, o Bernstein era um tipo extraordinário e acompanhava a sua extraordinarice com um grande ego. E aqui este vídeo é extraordinário, porque ele dirige, aliás eu tenho um texto de breves notas sobre música facial, ele consegue... Só com as sobrancelhas, com o nariz tal. E a fazer bocas. Sem mãos, nós associamos o maestro a ter mãos, ele consegue dirigir uma orquestra. Ele até está de braços cruzados. Completamente. É um poder, é uma espécie de dominador de feras, como alguém ter ali os leões à volta e só com as sobrancelhas, tal, com o nariz e com os olhos dirigir. Sim, e é um prazer dele também a ouvir os sons e a ver que a coisa resulta.
E depois, já agora, para contrastar com a alegria, escolhi a Ave Maria de Schubert. Porquê é que escolheste essa música como última música? Eu estava a pensar que tanto a Palavras para Júlio como a Ave Maria de Schubert são duas músicas que normalmente me fazem chorar. É quase, ou seja, é quase uma espécie de prescrição. Se queres chorar, escuta essas duas músicas. E é engraçado, são duas músicas completamente diferentes. Uma com a palavra muito focada na questão da família, da filha, família, etc. Da ligação. E outra que mais do que a palavra tem a ver com o som, não é? Com aquela... E é interessante como uma música, digamos, popular, num certo sentido, pelo menos de um cantautor, versus uma música clássica, como conseguem chegar ao mesmo ponto. É uma música, esta música da Ave Maria é uma música muito transcendente, não é? Que nos Sim, se a pessoa... que nos deixa, sei lá, num mundo etéreo, não é? Assim, uma coisa muito Sim, muito se a pessoa bonito. conseguir mesmo cortar e só ouvir mesmo a música, que é muito difícil, mas só ouvir a música e aqui até suspender quase as imagens e o pensamento, é uma música que parece que está a escavar dentro de nós, ou seja, há um livro que eu gosto muito de um filósofo que é o Peter Sloterdijk, que é Tens de Mudar de Vida, que é o título tem a ver com um poema do Rilke, que ele entra num ateliê de escultura e vê um torso, portanto um torso de uma estátua, portanto, sem cabeça e sem pernas, e ele sente que o torso está a olhar para ele e a dizer: tens de mudar de vida. E o poema do Rilke começa aqui e depois ele sente que olha para todo lado e as coisas estão a dizer, a sussurrar: tens de mudar de vida, não é? Okay. E eu acho que esta Ave Maria, quando isso que ouço, também te parece diz? que está a sussurrar: tens de mudar de vida. E o tens de mudar de vida pressupõe estás a falhar por completo na tua vida, ou se não for por completo, estás a falhar. Sentes essa necessidade, não diria permanente, mas sentes essa necessidade muitas vezes de caminhares e de ir trilhando caminho?
Sim, e a música permite isso. A música é um pouco como, sei lá, estas músicas, se nós ouvirmos a Ave Maria de Schubert, se nós ouvirmos realmente concentrados totalmente na música, eu diria que é quase uma passagem de ano, é 31 de dezembro para 1 de janeiro, aquele momento em que nós pensamos o que é que eu estou a fazer, se isto faz sentido, Sim. se vou entrar Fazer no ginásio, balanço. se vou mudar de dieta, se vou entrar no ginásio ou não, ou se saio de casa ou de emprego ou de não sei o quê. E eu acho que a boa música clássica consegue... É como os escritores, não é? Consegue escavar... Não sei, são sempre intemporais, não é? Pois, espero que sim, mas aqui a grande questão é como é que a arte consegue pôr-nos em causa, não é? Fazer-nos pensar sobre o percurso que estamos a fazer, o que é que faz sentido. Em vez daquelas palavras, em vez de irmos a um psicólogo ou um psiquiatra, não é? E da pergunta se estás contente com o percurso que estás a fazer... Estas músicas fazem isso sem perguntar. Sim, sussurram, tens de mudar de vida sem sussurrar essas palavras, não é? Sim, mesmo. A música, eu acho que a música tem muito essa função, não é? De, precisamente por não haver esse impacto visual e de nós termos de imaginar a música em determinados contextos da nossa vida e naquilo que vivemos quando ouvimos a música e de ligarmos isso ou não a momentos agradáveis ou desagradáveis, não é? Leva-nos por um caminho que é só nosso e que cada um interpreta como quer, e eu acho que a música tem essa parte maravilhosa. Eu não sei, por exemplo, se consegues, podia ser interessante pôr a Ave Maria de Schubert uns segundos, quer dizer, algum tempo, e depois contrapor com palavras para Júlia, pode ser interessante. Sim. Como é que dois caminhos completamente, dois caminhos completamente diferentes chegam ao mesmo norte, não é? Digamos, isso é forte. É uma escolha maravilhosa. Entretanto, também escolheste Jacques Brel, aqui no Amsterdam. E também escolheste uma música recente do Chico Buarque, que também tem uma letra linda. E o Dylan, não é? E o Dylan, sim. Dylan. Queres falar um bocadinho destas tuas três escolhas? Bem. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, quand leurs grosses mains vides à revenir en plus, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant à la panse sur la panse des femmes, et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur patate. Jacques Brel, por exemplo, Ne me quitte pas, um clássico dos clássicos. Je t'offrirai de perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi e tu seras reine. Isto é absolutamente Ne me quitte pas. Isto, a letra é absolutamente incrível. Sonoramente, é assim uma coisa... Melodiosa.
Também muito amorosa. Dans le pays, o P, não é? Dans le pays où il ne pleut pas. Nos países onde não chove, etc. Mas esta coisa, a questão dos P's é uma coisa de sonoridade incrível. E o que é extraordinário, mas eu apesar de tudo não escolhi o Nunca de Paz, escolhi o Amsterdã. Qualquer música, o Le Bonbon de Jacques Brel também ele tem um tique cómico surpreendente, por exemplo, nessa música, em muitas músicas, mas nessa é alguém que vai oferecer bombons a uma, já não me lembro agora do nome, mas é uma Gabriela, depois a Gabriela não gosta, ou ele vê a Gabriela com outro rapaz e depois a seguir é ele bombom, vai oferecer a outra, uma Madalena, outra uma Gabriela. Maria, não sei o que tal. E é engraçado, é muito cómico, mas o Jacques Brel é absolutamente incrível a interpretar as músicas. Quer dizer, nós a ouvir conseguimos perceber a intensidade que ele coloca, mas ver também, eu via repetidamente, sei lá, por exemplo, o Amsterdã é emocionante, ele canta e nós vamos atrás dele, nós estamos a ver o rosto dele e o rosto dele está completamente na música, está completamente... E é absolutamente arrebatador. É alguém que está a cantar e nós não conseguimos olhar para o lado, não é? Sim. É muito pensar forte. noutra coisa ou ir embora. Sim. Escolhi o Bob Dylan, enfim, quase simbolicamente o Dylan. A letra desta canção é absolutamente maravilhosa. Hard Rain's Gonna Fall. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. De cada cantor podia ter escolhido, então do Dylan podia ter escolhido umas 100. O Dylan é mesmo impressionante porque tem à vontade 100 músicas incríveis. E quando falo 100 é mesmo 100, 99 mais 1 não é uma imagem, porque é mesmo. O Bob Dylan é engraçado. Eu tinha talvez 15 anos quando um colega mais velho de quem eu fiquei muito amigo, que não era muito bom aluno, para ser assim, a falar de uma forma, e ficámos muito amigos porque eu lhe passei as respostas num teste de matemática. Foste simpático. Sim, eu passava bastante, mas eu passei, ele pela primeira vez teve positivo na matemática. E a partir daí pagou-me um lanche e ficámos amigos toda a vida. E foi eu tinha para aí 15 anos, ele devia ter 19 ou 20, era um rapaz que gostava imenso de estar lá, já não sei, no 10º ano. E é um grande amigo ainda hoje, é o Israel, ficou mesmo amigo até hoje, mesmo muito amigo. E ele é que me introduziu o Dylan, lembro perfeitamente. E lembro perfeitamente, por exemplo, de ver o Live Aid e a intervenção do Dylan. Ainda me lembro da cara dele a cantar nesse teledisco. Tudo meio torto, meio desafinado. Depois havia uma corda qualquer de alguém que se partiu. Acho que o guitarrista dos Rolling Stones estava lá e partiu-se uma corda de guitarra. Acho que foi isso. Bem, mas o Dylan desde aí ficou é uma referência mesmo, e é engraçado que isso já passou para
para a geração seguinte. Tenho um filhote que é completamente doido pelo Dylan, ainda mais do que eu. E o Dylan é o que eu acho forte, quem está fora. É um bocado, eu dou um bocado o exemplo com estas aproximações que às vezes são muito heterodoxas, mas por exemplo com o Wittgenstein. O Wittgenstein, para quem está fora, ele parece estar sempre a dizer a mesma coisa, mas quando se entra lá percebe-se ali as nuances e as revelações daquilo. E o Bob Dylan também, quem está de fora diz, ele está sempre a cantar a mesma canção, não é? Com o nariz meio entupido. Há pessoas que dizem isso. Sim, um bocado quem não entra no Dylan parece que é sempre... Não tem essa ideia. Mas quem entra, de repente, aquelas entoações e de repente aquela... E é incrível. Portanto, eu diria que é evidente, todos os autores aqui à volta, desde o Neil Young... É absolutamente incrível como ele aos 82, 83 anos, agora veio cá em junho, eu fui ouvi-lo e a voz continua completamente irrepreensível. Sim. Sem dizer boa noite. Sem dizer boa noite e sem fazer um encore, que essa é a parte pior, mas de facto continua com uma presença em palco incrível e de facto com uma voz linda, como se estivéssemos aqui a ouvir. Mas o Dylan, pronto, é interessante ter recebido o Prémio Nobel, faz todo sentido, porque os poemas dele são inacreditavelmente bons. Eu também acho que tu merecias. Obrigado. Fica já aqui dito. Não canto tão bem como o Dylan, mas os poemas dele são mesmo, são grandes poemas de língua inglesa, são mesmo, está na grande poesia de língua inglesa e portanto não foi nada... foi bem atribuído. Não foi, e nem foi aquela coisa de vamos aqui fazer um brilharete ou uma brincadeira, tal. Acho que foi mesmo justo. Foi sério. Ou seja, se olharmos, esquecermos as canções, olharmos para os poemes escritos, claro. são absolutamente incríveis, são do melhor da poesia inglesa, da poesia de língua inglesa. E depois o que falta, o Chico Buarque. Eu escolhi a tua cantiga. Uma música recente dele que eu não talvez conhecia. Talvez do penúltimo álbum, talvez. Okay. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez, faz fazer manha, me aperrear e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em plumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. E escolheste, podias ter escolhido também outra qualquer. Foi uma música que quando eu ouvi várias vezes seguidas e comoveu-me imenso. É uma música também muito afetiva, como pois é. Todas as do Chico. Para um homem muito cerebral. É um cerebral afetivo. É um cerebral afetivo. E divulguei este segredo que choro, quer dizer, é uma coisa, eu sei que é... Obrigada, sei que um cérebro não chora, acho que são as coisas, os olhos, não é? Mas pronto, às vezes o cérebro tem ligações imprevistas com... Sim, imprevisíveis, sim. Com as glândulas, com várias glândulas. Mas aqui esta escolha tem muito a ver com também
O vídeo desta música Já vi. é muito, muito simples, muito simples. Mas o que me comoveu muito é que no final Ele vai-se embora. ele vai-se embora e os versos perto do final são qualquer coisa do género, depois talvez já cá não esteja, já não me recordo Sim, exatamente, sim, mas é qualquer coisa desse Sim. tipo. E isso comoveu-me muito porque, Porquê? para já, porque vi o Chico Buarque velhote, Sim. não é? Velhote. Parado. Mais parado. E quando ele diz aquilo pareceu-me na altura. Felizmente ele já fez pelo menos mais um álbum, não sei se 2, mas pelo menos mais um, mas aquilo parecia uma espécie de despedida. E eu também senti aquilo também, como quer dizer, atenção, eu não vou estar cá sempre, não é? Isso é das coisas mais terríveis, perceber que um criador deste, que nos acompanhou desde que somos miúdos, e que nos acompanha em várias... É chocante perceber que eles vão morrer, não é? E às vezes é bom nós percebermos isso, porque realmente nós temos a percepção de que se confunde com o desejo de que estas pessoas fiquem para sempre, não é? Pois. Mas não vai ficar para sempre. Nesse aspecto é um privilégio. Eu já me cruzei com ele numa altura do prémio Oceanos no Brasil, até que ele recebeu nessa altura. Eu tinha recebido do anterior e estava nesses finalistas. E realmente esta questão de perceber que estas pessoas vão desaparecer, para nós às vezes não é... E realmente quando eu vejo... Claro que toda a gente pode ter um juízo de valor e há pessoas que gostam de coisas, outras não. Mas às vezes quando vejo alguém a criticar o Chico Buarque, até às vezes não só por questões políticas, isso, enfim, cada um fará os seus argumentos, mas às vezes pelas músicas, que é mais inacreditável. Eu acho que esta própria como música... É que alguém... É evidente que as pessoas podem ter gostos diferentes, mas realmente a pessoa não perceber que sei lá, que o Dylan, que o Sérgio Godinho, Zeca Afonso, que o Chico Buarque são claramente pessoas fora de série, incríveis, quer dizer, únicas, que podemos não gostar de uma música, podemos não gostar tal, mas quer dizer, são tipos fora de série, claro, e a pessoa tem que estar e como é que há pessoas que não tocam um dó ré mi mais miserável que seja, e que não consigo perceber isso passa-me por completo. Eu não consigo perceber como é que as pessoas não têm uma espécie de respeito. O respeito não tem a ver com a pessoa dizer sempre bem, mas tem a ver com dizer, a pessoa pode dizer, eu não gosto tanto disto, mas reconheço que este tipo é extraordinário e que é original, sim, não é? E isto muitas vezes tem a ver com as pessoas não perceberem que estes criadores são mortais. Portanto, as pessoas não percebem que o Chico Buarque é mortal, que o Bob Dylan é mortal e, portanto, não têm a percepção de que quando eles aparecerem vai ficar a obra, que a obra é mais importante de qualquer coisa que eles façam durante 50 mil anos. Há pessoas que podiam ficar na vida 50 mil anos e não faziam uma música, um pequeno verso, um livro, como pessoas que fazem aqueles... E é isso que eu não consigo perceber, esta incapacidade para admirar. Sim. E a incapacidade para dizer, epá, este tipo é muito melhor que eu, que faz coisas incríveis que eu nunca farei na vida, nem que vivesse 500 mil anos. Porque é que as pessoas não têm esta... Porque essa admiração tem que ser trabalhada, elaborada, tem que ser imaginada, tem que haver essa sensibilidade, não é? Tem que haver esse entusiasmo, tem que haver essa curiosidade. Eu acho que é uma autodefesa que eu percebo, quer dizer, porque muitas vezes até pessoas que nasceram no mesmo país ou que tiveram as mesmas condições, há uma pergunta que é tramada, então, mas porquê é que tu não fizeste também coisas interessantes? Pois, não é? Pois. Também tiveste oportunidades, também tiveste pais que te permitiram tu teres um tempo livre e apostar, então porquê é que em vez de fazeres um livro bom, uma música boa... Porquê é que não fizeste? Porquê é que não tiveste a beber cerveja, não fizeste muito bem, mas não fizeste nada? Não fizeste um quadro bom, não fizeste uma música boa, um livro bom. E acho que muitas vezes as pessoas têm esta violência, muitas vezes em relação a criadores, que tem a ver com isso. A Agostina tem uma frase que eu acho muito interessante. É maravilhosa, Agostina. Que a criticar o trabalho dos outros é uma forma desleal de autoelogio.
Uma forma desleal de autoelogia. Sim, completamente. A pessoa que está a dizer eu sou fantástico, claro. E em vez de dizer eu sou fantástico, dizer mal dos vai disfarçando, outros, vai criticando o trabalho dos outros. Vai nivelando o nosso nível, sim. O nosso nível medíocre. Mas isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho que é muito... que é mais portuguesa, por exemplo, que é muito também por exemplo, devemos emigrar para outro país. Não, mas a ideia de quando alguém faz alguma coisa... país melhor? Não, agora a falar a sério. Não conheço e adoro Portugal e adoro os portugueses, mas acho que há esta coisa de... Quando eu estou diante de uma grande obra, o que é que eu devo pensar? Eu quero fazer também uma grande obra. Quero tentar fazer. Mas normalmente as pessoas, muitas pessoas... Algumas pessoas, para não generalizar, o que fazem é tentar de tirar a força, a reputação dessa grande obra. Ou seja, o instinto não é de fazer também qualquer coisa. Ou só de admirar, não é? Ou de admirar, de elogiar. Sim, só de admirar, mas é um instinto de rasteirar. Isso é muito... É muito eu português. Acho que isso tem a ver... Isso é muito português. Eu acho que, não sei se é muito português, mas tem muito a ver com esta... Eu acho também com uma incapacidade para fazer... E de uma falta de autoconfiança que tem muito a ver... E uma inércia também, se calhar quase com a educação, com esta coisa dos pais que dizem tu não fazes nada de jeito, não é? E que destroem uma criança logo à nascença, não é? Esta questão de... se a pessoa vê uma coisa de que não gosta num determinado área, o que tem que tentar fazer, se é dessa área, é tentar fazer qualquer coisa de forte. Tu és um homem da ação, és um homem que faz. Sim. És um homem da ação. Se vejo uma coisa que da minha área que eu acho incrível, eu tento fazer qualquer coisa à volta disso, não é? Isso parece-me... Eu acho que isso vê-se muito na diversidade de escrita que tu tens, não é? Tu escreves ficção, tal como escreves peças de teatro, tal como escreves ensaios, tal como escreves uma série de coisas. Eu gosto de... Gostas de variar. Gosto da palavra. É? Eu quero fazer isto também. Muito interessante. Deixa-me lá ver se eu consigo fazer isto. És muito tu. Deixa-me lá ver se consigo fazer isto. Acho que isso é muito coerente com aquilo que tu estás a dizer, não é? A tua própria escrita muito coerente com aquilo que tu estás a dizer. Tento. E é isso. Eu acho que é... Mesmo que não sejas perfeito... Nós fazemos muito... Acho que Portugal... Nós devemos fazer mais. Nós fazemos muito pouco. Nós temos muito uma mentalidade de medo, não é? De precaução, de falta de risco. Muitas vezes colocamos como espectadores do trabalho dos outros. Mas quem é que se coloca como espectador do trabalho dos outros? Alguém que pode trabalhar também. Isso é absolutamente inaceitável. Como é que tu... Às vezes eu penso, como é que tu estás como espectador a fazer juízo de valor quando tu tens uma potência para fazer? Tu não podes ser, tu não és espectador, tu és um fazedor, tens que fazer. És um e todos nós potencialmente somos fazedores, somos fazedores de qualquer coisa, ou de uma obra de tricô, ou de uma obra de ajuda, não sei o quê. E acho que estamos muito... E estamos a falar das redes sociais. As redes sociais, o que nos fazem é colocar na posição de espectadores. E nós que somos homo faber também, homo mulher faber, tudo o que fomos, humanos que fazem, estamos muito transformados nos espectadores. Os espectadores também, a origem etimológica também tem a ver com expectativa, esperar, não é? Espectador é aquele também que espera, não é? Tens jeito para esperar ou não? Eu tenho, se esperar tem a ver com não tornar público, tenho. Se esperar tem a ver com não fazer, não tenho. Eu gosto de estar a fazer. Depois de tornar público, eu sou muito paciente. Eu comecei a escrever aos 18, 19, muito, e só publiquei aos 30. Tinha o Jerusalém, por exemplo, escrito há 5 ou 6 anos, e nisso eu sou muito paciente. Tenho livros escritos há 6, 7 anos que eu acho que são fortes e ainda estou a remendar. Ainda estás a remendar, ainda estás. Sim. Tens essa necessidade de ir aperfeiçoando e de chegar a essa perfeição, ou achas pois não usaria a palavra perfeição, mas tentar chegar ao limite, não é? Ao limite. Leio, esqueço-me do que escrevi, depois passado um ano volto lá, e quando sinto que já não posso mexer mais, publico. E tens feito tudo tão bem. Não tão sei, bem obrigado, agradeço. Tento. Mas quando eu tento sempre... É curioso, eu nunca... Os livros vão tendo diferentes reedições e eu nunca alterei os livros, porque realmente o processo é tão longo, ao longo de vários anos, e a certa altura eu olho para o livro e já alterei tanto, etc., que está onde eu sinto que deve estar, e por isso não altero os livros. Isso é, mesmo desde o primeiro livro da dança, que sempre mantive os livros. Eu esse ainda não li.
Esse, sim, tem a ver com... É incrível, como é que ainda não li esse com livro? dança, tem a ver com dança, que é uma coisa E com a música, não é? cerebralmente ativa, digamos, a continuar a provocar. Há uma peça de dança muito conhecida que vem de um verso do Cummings, que é penso primeiro e danço depois, ou danço primeiro e penso depois. É engraçado sobre a dança e o pensamento, não é? Será que o pensamento impede que eu dance? Será que a dança impede que eu pense? Será que eu consigo dançar ao mesmo tempo que penso? Eu acho que sim, e eu também acredito que sim. Nesse livro que escreveste, das breves notas sobre a música, houve aí uma pequena história que tu estavas a falar exatamente disso, de um músico que tomava as maiores decisões da vida dele enquanto tocava. Portanto, enquanto tocava, ele deixava de ponderar ou deixava de pensar na grande questão da vida dele, e quando acabava de tocar já tinha decidido, já tinha escolhido, porque o corpo tinha levado, exato, o corpo tinha decidido por ele. E eu acho que essa ideia é tão interessante e tão verdadeira, acho que é tão bonito teres dito isso, porque é verdade, pronto. Aqui este livro, Breves Notas sobre Música, já sei há uns anos que é da Relógio d'Água, mas que a certa altura também passa por exemplo, da música na China, e interessa muito esta questão também de pensar a música. É curioso, porque a música é uma coisa que em princípio não é pensamento, e é difícil pensar. Como é que vamos pensar sobre uma ópera, ou sobre música clássica? Como é que eu penso sobre sons? Porque em princípio os sons são as coisas mais imateriais. Claro que podemos ter a pauta, mas o som está muito perto do imaterial, e uma coisa é eu pensar sobre uma pintura, pensar sobre um livro, pensar sobre qualquer coisa que é concreta, não é? Pensar sobre uma peça de teatro, mas pensar sobre sons, por exemplo, que não tenham sequer palavra. Tem que se ter um dom, não? Não. Achas que não? Não. O que eu acho é que todos os objetos podem ser objetos de pensamento. E em relação à música, nós podemos pensar sobre a música, ou, no exemplo que tu deste, a música pensar por nós. E realmente seria interessante fazer uma lista de grandes decisões que nós, ou as pessoas no geral, fizeram depois de ouvir determinadas músicas, não é? Porque as músicas a música às vezes clarifica. A Ave Maria de Schubert clarifica, ou seja, é como qualquer... Coloca-nos no sítio certo. Sim, é um pouco como o I Ching chinês, não é? E outras, o fio de prumo, não é? Sim, um bocado estes oráculos em que a pessoa abre ao acaso, e ao acaso vem a resposta para o seu problema, qualquer que ele seja. Eu acho que determinadas músicas também são isso. É como dar um mergulho na praia, nós por exemplo. Estamos um bocado na dúvida, estamos um bocado na dúvida se abandonamos um emprego ou não. Ouvimos a Ave Maria de Schubert e no final temos suspendemos o pensamento, e no final temos a solução. Sim. E acho que algumas músicas clássicas são realmente como se fossem uma espécie de oráculos gregos no tempo contemporâneo. Que nós vamos lá, encostamos o ouvido, ouvimos esse oráculo em forma de som, e de repente saímos já com uma espécie de conclusão, pelo menos temporária, para a nossa vida, não é? Olha, eu acho que não podíamos ter acabado da melhor maneira. É precisamente essa a sensação que eu tenho quando leio muitas das coisas que tu escreves. Olho e digo assim, parece de facto um oráculo, parece que era isto que eu precisava de ler, era mesmo isto que eu estava a pensar, ou era mesmo isto que eu intuía, mas que não conseguia dizer de outra maneira melhor. Por isso, muito obrigada por estas palavras. Por continuares a escrever, por continuares a encantar-nos, a surpreender-nos, a mostrar-nos, a desbravares caminho, porque acho que este mundo teu da escrita é muito teu, e é uma coisa que nós não vemos noutros escritores, nem internacionais, nem aqui em Portugal. Tens mesmo valor imensurável, e de facto... e és uma pessoa muito generosa, foste muito generoso em ter vindo aqui falar este bocadinho connosco, e estou muito sensibilizada. Muito obrigada, Gonçalo. Obrigada. Então, até para a semana, e pronto, e não percam, olha, ouçam em repeat este episódio dos Melómanos. Adeus, obrigada.